Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você já parou para pensar que existem pessoas que passam pelo sofrimento e se tornam pessoas melhores, aproveitam o sofrimento para se desenvolver, mas outras pessoas, ao invés disso, se tornam mais amarguradas e tristes. Não é esse o propósito de Deus. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre como lidar com o sofrimento e crescer e se aperfeiçoar nele. É sobre isso e muito mais do Lições da Bíblia de hoje que só está começando. Este é o programa Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. É muito bom estudar a Bíblia na companhia de amigos. A vida cristã, o desenvolvimento da fé, envolve o estudo da Bíblia em comunidade. E eu tenho, assim, essa alegria de toda a temporada, conhecer novos amigos, e a gente vai ficando amigo mesmo. A gente estava conversando aqui sobre isso nos bastidores. É um privilégio que a gente tem de conhecer novas pessoas e perceber como Deus vai trabalhando de maneiras diferentes na vida de outras pessoas e unindo essas experiências nós somos abençoados. E o programa Lições da Bíblia é exatamente o compartilhamento disso também para uma comunidade muito maior. Não é só 4 pessoas aqui, é você que estuda a Bíblia conosco toda semana e que também pega os subsídios que você encontra aqui, os comentários, e também compartilha com outras pessoas na sua igreja, como professor de uma classe da Escola Sabatina, que é esse grupo que compartilha a Palavra de Deus a todo sábado. Então, é muito bom isso. Eu agradeço muito a Deus e a você por nos receber a cada semana na sua casa. Bom, eu vou mais uma vez apresentá-los, mas é só um protocolo, porque eu sei que você já os conhece. Aqui à minha direita, o pastor Charles Siqueira. Que bom receber você mais uma semana, amigo. Seja bem-vindo. Tem sido muito bom poder participar contigo, pastor Vinícius, com os colegas aqui também, com todos que estão acompanhando a gente nesses programas, viu? Sem dúvida. Pastor Wanderson Domingues, alegria receber você de novo, amigo. Pastor Vinícius, pastor Silvano, pastor Charles, o meu orientador de doutorado, ele brincava o seguinte, que às vezes a gente se sente não um Daniel na cova dos leões, mas um leão na cova dos Daniéis, né? Estou me sentindo assim aqui e aprendendo muito com vocês, viu? Ô, amigo. Um leão na cova dos Daniéis. Legal. Pastor Silvano, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, pastor. É uma alegria e um privilégio estar com você e com os nossos colegas aqui. É você que vai orar para a gente hoje. Ok, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu se revelar a nós. Amém. Se o Senhor não houvesse se revelado, nós nunca conheceríamos a Ti como Tu és. Nós agradecemos porque o Senhor escolheu a Tua Palavra como o meio para que pudéssemos conhecer não apenas a Ti, mas também verdades ao Teu respeito. Nós iremos estudá-la agora e pedimos que o Senhor nos dê uma mente clara, nos dê discernimento espiritual e nos ajude a reter aquilo que é essencial para a nossa vida e aquilo que vai nos ajudar em nossa caminhada contigo. Fica conosco, nos dê a Tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É muito interessante perceber que as pessoas percebem o sofrimento de maneiras diferentes e se relacionam com ele de formas diversas. Existem pessoas que lidam com a dor e de uma maneira um pouco mais resistente. Eu conheço, por exemplo, dizem, né, que as mulheres são mais resistentes que os homens, né? É que os homens, qualquer resfriadinho, já estão chorando. E agora que as mulheres estão assistindo, estão olhando para os maridos agora, tá vendo, Ale? Eu sempre falo isso. Eu estou te falando, você não pode sentir uma dor de cabeça. E é a realidade, as mulheres são mais fortes que os homens para dores de forma geral. Mas o que eu quero enfatizar é que a nossa percepção do sofrimento às vezes é diferente. Tem gente que sai melhor do sofrimento e outras pessoas pioram. Parece que a prova e a dor e o sofrimento, ao invés de ser um instrumento de elaboração do caráter e da personalidade, na verdade, deprecia ainda mais. Isso está muito associado, pastor Wanderson, com a ideia de que nós somos livres, temos livre-arbítrio, e nós associamos, relacionamos de forma diferente com as coisas, inclusive com o sofrimento. Se você puder elaborar um pouquinho para a gente essa questão do livre-arbítrio, e também depois o pastor Silvano vai entrar na questão da vontade, né? Que são conceitos que estão bem próximos aí. As pessoas confundem
liberdade com livre-arbítrio, não é? Lógico, nós não vamos entrar aqui no conceito calvinista, não é? Onde são determinados uns para serem salvos, outros não, nem de Jacó Armínio, nada disso. As pessoas podem pesquisar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que na Bíblia nós encontramos um Deus que nos criou livres. Nossa vida é uma jornada, é como se estivéssemos num barco, não é? Poderíamos resumir assim. O destino está traçado, é a salvação, para aqueles que escolherem entrar no barco. Você pode escolher que roupa você vai usar no dia a dia desse barco, se você vai para o salão de jogos, para o restaurante, o destino está ali. Ou você pode escolher se você desce antes do destino ou não. Mas isso é a liberdade. Agora, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele fala sobre os dias de Noé e que o dilúvio prefigurava o batismo. E ele tem um texto, no mínimo, interessante aqui, amigos. Ele diz assim, olha, esse dilúvio, ele diz, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus. Então, a ideia que Pedro passa é que nós somos livres, o Espírito apela, o Espírito atua, somos livres se vamos aceitar ou não. Mas livre-arbítrio, que é agora viver à altura de um propósito, eu só tenho após a ação do Espírito na minha vida. Okay. Agora, pastor Silvano, a questão do livre-arbítrio, da liberdade, associados com o conceito do exercício da vontade. Né? Exercer vontade, no caso aqui em específico, em relação à nossa percepção em relação ao sofrimento. Por que a gente precisa se disciplinar para querer crescer e não piorar, mesmo quando a gente está sofrendo? Há uma relação direta entre o exercício da vontade e a questão do sofrimento, porque às vezes nós sofremos por causa das nossas decisões erradas. Às vezes nós simplesmente tomamos decisões erradas e como estamos num contexto onde consequência, causa e efeito, né, tem uma relação direta, nós passamos a sofrer. Então, a vontade exerce sim um papel, ela deve ser considerada. Eu gosto de analisar esse tema da vontade com base no princípio. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito. Um dos propósitos que Deus tinha ao nos criar foi nos qualificar, nos capacitar para que pudéssemos participar da sua criação. Gênesis 1:28 diz que o ser humano deveria dominar a terra, exercer domínio sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Então a intenção de Deus era que nós participássemos da sua criação. E para que nós pudéssemos fazer isso, Ele nos deu algumas virtudes exclusivas. Uma delas foi a vontade. Deus nos deu a autoconsciência, que é essa capacidade que nós temos de refletirmos sobre o nosso próprio pensamento, e enxergarmos a nós mesmos como se fôssemos uma outra pessoa e avaliarmos essa outra pessoa. Né? É a autoconsciência. Deus nos deu a consciência, que é a capacidade de estabelecermos valores, princípios para nós mesmos. Deus nos deu a imaginação, que é essa capacidade de imaginar situações que estão além da realidade presente, mas acima de tudo Deus nos deu a vontade, que é a capacidade de agirmos conforme manda a nossa consciência. Então, no que diz respeito ao sofrimento e à questão do pecado, algumas vezes nós fazemos escolhas erradas, sofremos as consequências dessas escolhas, o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele não nos obriga a seguir a instrução dele, como mencionei no outro programa, ele diz, olha, eu estou mostrando o caminho para você, com base no que eu estou te mostrando, o que você vai fazer? Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua escolha? E aí entra o papel da vontade. A vontade não é o desejo. Às vezes, a nossa vontade pode orientar o que vamos fazer em relação ao nosso desejo. O desejo diz respeito aos impulsos que nós temos, aos sentimentos que vamos abordar essa semana. Os sentimentos exercem um papel cada vez maior na sociedade atual e os nossos desejos, nossos sentimentos, muitas vezes conspiram contra a nossa vontade. Nós sabemos o que queremos fazer, sabemos para onde devemos ir, sabemos o que queremos no final, mas há empecilhos desse caminho. Há o pecado que está no nosso coração, há o impulso pecaminoso, há o desejo pecaminoso, há uma série de outras questões. Então, é a vontade que nos qualifica, que nos habilita a exercermos com perseverança, a caminharmos com perseverança no caminho que Deus está orientando. O apóstolo Paulo reflete sobre essa tensão entre o desejo e a vontade, né? O meu querer é fazer a vontade de Deus, né? Mas no meu corpo há uma lei, e a gente podia chamar dos desejos aí inerentes à natureza humana, né?
Pastor Charles, aí tem essa tensão entre o desejo e a vontade, mas o exercício da vontade vai disciplinando os nossos desejos. À medida que você vai tomando decisões corretas na vida, você vai se preparando para decisões corretas futuras também. Mas o contrário também é verdade, né? Parece-me que o exercício positivo da vontade, ele refina a nossa vontade. E aquilo que num primeiro momento era difícil de eu decidir, ele passa a ficar um pouco mais fácil, uma vez que aquilo vai se tornando um hábito, né? Eu coloco a minha vontade em sincronia com a vontade de Deus e aquilo vai se tornando parte da minha natureza à medida que o Espírito Santo vai agindo no meu coração. Mas o contrário também parece ser verdade, porque à medida que eu faço mau uso da minha vontade, aquilo também vai mudando sentimentos, desejos, experiências dentro de mim e vai tornando mais difícil eu sincronizar a minha vontade, a vontade de Deus. Eu gosto de usar uma ilustração de um garoto que uma vez procurou o pregador, né? E o pregador tinha falado sobre o perdão de Deus e o bom uso da vontade. E no final da mensagem o garoto perguntou, mas então, pastor, quer dizer que se eu pecar e eu me arrepender, Deus vai me perdoar? E o pregador confirmou, não, foi exatamente isso que eu apresentei, essa é a essência do Evangelho, é o perdão de Deus, ele acompanha o arrependimento e se você se arrepender genuinamente, Deus vai perdoá-lo. Mas e se eu voltar a pecar, pastor? E eu voltei a errar, e eu derrapei de novo, e se eu me arrepender, Deus vai me perdoar? Essa é a mensagem da Bíblia, né? O perdão de Deus, ele vai alcançar você e Deus vai perdoá-lo novamente. E aí o garoto insistiu, mas e se eu pecar novamente? E ele foi, né, entrando nesse círculo, né? Se eu pecar, me arrepender... E chegou um momento, então, que o garoto desabafou, dizendo assim, então quer dizer que eu posso viver dessa forma? E aí o pregador completou dizendo para ele, não, espera um pouquinho. O pecado que você comete, ou o mau exercício da vontade, né, ele não vai mudar a disposição de Deus em te perdoar, mas ele vai mudar a sua disposição em se arrepender. Porque o pecado não afeta o Criador, o pecado ele afeta a criatura. E é o coração do ser humano que vai ficando mais insensível, é o coração do ser humano que vai ficando mais bloqueado, é o mau exercício da nossa vontade que vai nos corrompendo de tal maneira que há uma dificuldade para que o perdão de Deus alcance essa pessoa, porque essa pessoa vai se tornando insensível. Você tocou num ponto muito sério e muito importante que Jesus chama de um pecado sem perdão. Exatamente. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ali em Mateus 12, ao ele expor esse conceito, ele estava se referindo à atribuição das obras de Deus a Satanás. Deus agindo na pessoa de Cristo e os fariseus, os inimigos, dizendo que aquelas eram obras de Beelzebu. Ou seja, havia uma revelação muito clara da atuação de Deus para eles. Olha, Deus está falando aqui por meio do seu Filho. E eles estavam rejeitando esta luz e interpretando essa luz como se fosse trevas. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que está totalmente conectado com esse conceito que você acabou de elaborar. Deus fala para você e você diz, não quero, rejeito, ou empurro para frente aquilo que deveria fazer hoje e eu vou criando uma barreira auditiva para a voz de Deus. Deus continua no seu processo de amor, de instrução, de chamado, mas nós vamos rejeitando sua luz, rejeitando aquilo que Ele nos deu. Então isso é muito sério, porque eu fico pensando, né? Quantas coisas Deus nos fala todos os dias por meio de sua palavra, usando pessoas, né, usando circunstâncias, querendo elaborar a nossa vida, aperfeiçoar nosso caráter, inclusive utilizando o sofrimento para isso. E nós vamos recusando, recrudescendo no pecado, endurecendo, empedernidos numa prática que nos afasta de Deus, nos faz piores. E Deus vai usando estratégias e mais estratégias e nós vamos recusando isso. Então, vai chegar um ponto que nós não vamos ouvir mais a voz de Deus. O Espírito Santo é muito importante, né, pastor Wanderson? Ele é que nos guia à verdade, nos convence do pecado. Precisamos ter uma relação mais amigável e mais próxima com Ele, né? O Espírito Santo é essencial nesse processo da restauração da imagem de Deus e de uma vontade espiritual, não do desejo carnal que Paulo menciona em Romanos 7. Agora, olha que interessante, né? A autora americana Ellen White, ela diz assim no livro Primeiros Escritos: aqueles que estão rumo ao céu poderão pecar, mas não terão prazer no pecado, porque isso causou o sofrimento e a morte do Filho de Deus. E ela diz assim: muitas vezes teremos que nos ajoelhar e nos prostrar aos pés do Salvador por causa de nossos pecados e erros. Mas eu quero dizer a esses que estão em angústia que esses pecados jamais te afastarão do coração de Deus,
O que ela está dizendo? Não é perfeccionismo, mas é uma busca pelo ideal divino, pelo poder do Espírito Santo o tempo todo, né? A linha é muito tênue. Qual o papel do Espírito Santo nisso, portanto? Nós lemos aqui no início o texto de Pedro, que é o Espírito Santo, pelo batismo, que nos concede uma boa consciência para com Deus. O homem de Romanos 7, Paulo está escrevendo ali por volta do ano 58 Romanos, quase 30 anos depois da sua conversão, mais de 20 anos depois da sua conversão, pelo menos. Por que ele está em luta da carne contra o Espírito? Porque o Espírito habita, antes a carne apenas não havia luta nenhuma. Então, se alguém está nos assistindo e está em luta, é exatamente a atuação do Espírito. Agora, por que João escreveu sobre a ação do Espírito? Por que ele descreveu tudo isso? Notem, quando João escreve seu evangelho, ali por volta do ano 100, ele vai estar concluindo o evangelho, João talvez fosse a última pessoa na Terra que tocou em Jesus, que viu Jesus, que andou com Jesus. E muitos dos seus leitores estavam dizendo, se eu tivesse andado com Jesus, eu teria também a sua santidade. Se eu tivesse andado com Jesus, eu teria a sua fé, a sua confiança. E João escreve o evangelho para dizer o seguinte, amigos, o poder da minha vida, do meu ministério, da minha caminhada, não está porque eu andei com o primeiro Consolador. Eu nem entendi direito quem ele era. O poder da minha vida, do meu ministério, da minha caminhada cristã está porque eu andei com o segundo Consolador. E esse é o mesmo que está à disposição de vocês. O Espírito que atua, mas que quer habitar. Antes do batismo, posso fazer um apelo de evangelista aqui? Opa! Antes do batismo, o Espírito atua. Mas é só depois do batismo que ele habita para sempre convosco. Então, há muita gente que precisa tomar essa decisão para que o Espírito, além de atuar, habite na sua vida. Isso nos leva à luta, ao esforço. A gente, às vezes, não gosta de pensar na vida cristã como esforço. A gente gosta de pensar só em Deus se esforçando e agindo. E, de fato, o esforço pleno foi feito por Ele. Mas nós somos convidados a participar dessa batalha, na mortificação da nossa natureza pecaminosa. É quase que um eufemismo, mortificação, porque a gente não entende essa palavra. Mas a tradução é matar a nossa natureza pecaminosa. É dominar a nossa vontade pelo exercício correto dela, né? Os nossos desejos precisam ser subordinados à moralidade divina. Tudo isso está à disposição daqueles que estão debaixo da influência do Espírito Santo. É isso que Deus quer para a sua vida, para a sua família. A conversa está boa, a gente vai dar um rápido intervalo. Não saia daí, hein? A gente volta já já. Refletindo um pouquinho sobre esse tema, pastor Vinícius, eu penso que esse processo de mortificação, né, de você sacrificar em prol de um objetivo maior, ele acontece na intenção de nós nos assemelharmos mais a Cristo, né, e refinarmos o nosso caráter, a nossa vontade. Mas eu acredito também que há um segundo objetivo também, que esse processo de autossacrifício, de mortificação, de disciplina pessoal, ele também deve acontecer em prol da salvação dos outros. Não é apenas sobre mim o que eu vou me tornar com isso, mas é sobre o que isso pode me ajudar a fazer em favor dos outros. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuarmos esse estudo tão especial da Palavra de Deus. E eu quero fazer uma recomendação muito especial para você. Toda semana eu falo para você sobre o guia de estudos. E se a gente repete, é porque é bom. Então, olha aqui, esse guia de estudos é uma grande bênção. Há muitos e muitos anos esse material trimestral, né, tem abençoado a família brasileira e, por que não dizer, a família mundial, porque esse é um guia traduzido para a nossa língua, mas que está em muitos países do mundo. E você tem o privilégio também de ter esse material para ser o seu guia de estudo da Palavra de Deus todos os dias, porque a gente precisa de Deus todos os dias e de sua palavra também. Tá certo? Então, eu recomendo que você tenha esse material e já aproveite fazendo uma dobradinha aqui, que nesse material você também encontra os comentários da escritora norte-americana sobre o guia de estudos, condensados aqui num produto só. Você pode ter o comentário separadamente ou pode ter junto, como está aqui na minha mão. Tá certo? Eu faço essa recomendação para você e se você deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. Você pergunta, pastor Vinícius, eu ainda não sou adventista. Eu gostei do ainda. Eu ainda não sou adventista. Posso ter esse material? Claro que pode. Para você que usa também, você é um pregador na sua denominação, você que tem um pequeno grupo na sua casa, você que é professor na escola bíblica dominical, esse material vai ajudar você também, tá certo? Deus te abençoe e já sabe, cpb.com.br, onde você encontra esse material aqui. Bom, a gente vai continuar.
A gente vai continuar conversando sobre o nosso tema. Falávamos aqui sobre a questão do sofrimento e a relação disso com o exercício da vontade. Pastor Charles, a vontade está contra os nossos desejos naturais, a boa vontade contra os desejos carnais, não é? E a gente encontra uma ênfase na Bíblia muito forte nessa tensão, nesse conflito interno que nós estamos envolvidos, né? Da nossa vontade, e há palavras fortes ali, mortificação, não é? É quase que nós somos chamados a sermos cruéis, não com os outros, conosco mesmo, com os nossos desejos carnais. Fala um pouquinho sobre isso. Eu refletindo um pouquinho sobre esse tema, pastor Vinícius, eu penso que esse processo de mortificação, né, de você sacrificar em prol de um objetivo maior, ele acontece na intenção de nós nos assemelharmos mais a Cristo, né, e refinarmos o nosso caráter, a nossa vontade. Mas eu acredito também que há um segundo objetivo também, que esse processo de autossacrifício, de mortificação, de disciplina pessoal, ele também deve acontecer em prol da salvação dos outros. Não é apenas sobre mim o que eu vou me tornar com isso, mas é sobre o que isso pode me ajudar a fazer em favor dos outros. E isso é amplamente encontrado na Bíblia, especialmente na experiência do próprio Jesus Cristo, porque o sofrimento que Jesus passou, ele foi um sofrimento redentivo, né? Foi em prol da salvação das suas criaturas, dos seus filhos. E quando Jesus nos convida a nos identificarmos com os seus sofrimentos, eu penso que essa identificação com os sofrimentos de Cristo é para que nós possamos abençoar outras pessoas e, de certa forma, salvarmos outras pessoas que estão em necessidade, né? Há até um episódio ali no Evangelho, quando Jesus ele convida os seus discípulos a tomarem a cruz, né? Então você perceba que a vocação, o chamado do discípulo é para que, de certa maneira, ele imite o seu Senhor, o seu Mestre. E se Jesus passou pela cruz, a vocação do discípulo também é passar pela experiência da cruz. Não é à toa que Jesus convida os discípulos, né? Cada um tome a sua cruz a si mesmo e siga-me. E lembrando aqui que a cruz na época de Jesus não era um problema, né? Não era uma analogia a algum problema, como no nosso senso comum. A cruz às vezes é um problema grande que a gente está passando. Eu estou passando por uma cruz, estou carregando uma cruz, né? Uma dificuldade muito grande. Na época de Jesus, cruz era analogia de morte, né? Era instrumento de morte. Então quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está convidando o discípulo para morrer. E morrer para si mesmo significava morrer para ajudar outra pessoa, para salvar outra pessoa, né? Por isso que na minha compreensão de santificação, né, eu entendo a santificação não como sendo o quanto eu estou disposto a me separar das pessoas para me preservar, mas eu entendo santificação como o quanto eu estou disposto a me sacrificar pelas pessoas para salvá-las. Não é um processo de alienação, é um processo de engajamento. É o quanto eu estou disposto a abrir mão do meu eu, me sacrificar, e aqui está o ponto com sofrimento, né? É um sofrimento redentivo, quanto eu estou disposto a me sacrificar pelo outro, para que o outro possa ter a mesma experiência que eu tenho de salvação. O querido pastor Ronaldo Arco tem uma música que eu aprecio muito. Pastor Ronaldo, até um abraço para você, viu? Se estiver assistindo aí, isso é muito querido. Renunciar o próprio eu é difícil para valer, muito mais do que se pode imaginar. É uma realidade. Essa renúncia das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, é uma batalha constante. É muito difícil. Realmente é um trabalho de mortificação mesmo, de crucificação do nosso eu. Cristo nos convida a morrer mesmo. O batismo é uma analogia da morte também. Quando a gente desce as águas, é como se a gente estivesse dizendo, morri para o mundo. O problema é que a gente ressuscita com a natureza de Cristo, analogicamente ali, mas também tem a natureza pecaminosa que vai conviver conosco, e nós somos convidados a morrer todos os dias, a tomar essa cruz diariamente. Olhar no espelho da alma e enxergar quem nós somos é uma atividade cruel muitas vezes, porque a gente enxerga orgulho, inveja, egoísmo, impureza pecaminosa, tudo aqui dentro coexistindo com o trabalho do Espírito Santo nessa batalha constante, e nós somos chamados a aniquilar esses sentimentos por meio da influência de Cristo em nossa vida. Mas isso é doloroso, é como tirar alguma coisa que está colada na nossa pele, sabe? Então você vai tirando aquilo vai removendo, isso vai tirando pedaços de nós. Mas esse processo é muito importante.
e pastor Wanderson, a gente encontra um padrão para isso, para a nossa crucificação, para a nossa mortificação, em Cristo. Porque Cristo desceu do céu, que já foi uma renúncia muito grande para Ele, e Ele foi ao ponto máximo de morrer e morrer numa cruz. Portanto, a crucificação de Cristo é um elemento assim, muito pedagógico, educativo para nós. Paulo usa esse exemplo pedagógico, inclusive, não é? Em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, quero ler com vocês. Ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus, não é? Que a si mesmo se entregou. Então ele está usando esse exemplo do viver em Cristo, e depois ele mesmo vai usar o exemplo de morrer com Cristo na cruz. Eu acho que um dos maiores exemplos de salvação, senhores, é o exemplo da crucifixão, sim, como o pastor Charles estava mencionando, e você também mencionou, pastor Vinícius. Porque a cruz, ninguém morria de uma hora para outra, né? Há documentos antigos do cristianismo primitivo de pessoas que chegaram a ficar 2, 3 meses numa cruz. Pessoas fortes, né? Bandidos fortes fisicamente. Jesus morre ali rapidamente pelo peso do pecado. Agora, notem, muitas vezes quando a pessoa estava ali crucificada, ocorria de os amigos tirarem a pessoa da cruz, não é? A morte de cruz era terrível por isso. E por que eu acho que ela é o símbolo bom de salvação? Porque, primeiro, se eu tenho que ir para a cruz como Cristo foi para a cruz, crucificado, estou com Cristo, vai dizer depois o apóstolo, não é? Primeiro, eu não posso me autocrucificar. Eu não tenho como pregar essa mão e aí, quem prega a outra? Então, alguém tem que me crucificar, como alguém precisa me salvar. Outro detalhe, eu não morro na hora. O velho homem, a velha mulher, para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não vai morrer do dia para a noite. Tem que agonizar na cruz. Só que era comum nos dias de Jesus, quando os guardas dormiam, os amigos, os bandidos, os familiares vinham e tiravam essa pessoa da cruz. E aquele bandido semi-morto voltava à sua vida de crime. Quando Deus nos salva, quando nós então mergulhamos nas águas e a natureza espiritual é enxertada porque a carnal continua, a natureza carnal recebe uma ferida mortal. Mas o que acontece? Vez ou outra, nós resolvemos tirar o velho homem da cruz, a velha mulher da cruz. Adoramos fazer isso no trânsito, quando alguém nos fecha. Adoramos fazer isso em casa. Às vezes o pior de nós fica para as pessoas que a gente diz mais amar. Então, vez ou outra, nós resolvemos tirar o velho homem e a velha mulher da cruz, porque ele não morre de uma hora para outra. E há um processo pedagógico nisso de fato, não é? Porque a salvação, embora não seja pelas boas obras, ela é para as boas obras. Então, nesse processo de crucifixão, eu tenho que ir entendendo qual é o exercício da vontade também. E a vontade, ela é algo tão forte que a Bíblia vai usando metáforas diferentes para isso. Inclusive, o apóstolo Paulo devia apreciar bastante o aspecto dos esportes, né? Porque é um elemento que aparece muito nas cartas dele, né? A comparação do esforço disciplinar de um atleta se preparando para as competições com o esforço e o domínio próprio que os cristãos devem exercer para se desenvolver na fé. Exatamente. Aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 29, ele diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A expressão que Paulo usa aqui, quando ele diz que se esforça o máximo possível, é uma expressão utilizada muito no contexto esportivo, numa referência, ou muito utilizada no contexto esportivo, numa referência aos atletas que dão o máximo, né? Se esforçam ao máximo, oferecem tudo o que têm para poderem alcançar um objetivo. Alguns deles treinam a exaustão, vocês certamente já viram imagens de atletas ao final do treinamento vomitando, porque o esforço físico foi tão desgastante, foi tão forte que essa foi a reação natural do corpo. Essa é a expressão que Paulo utiliza para se referir ao esforço que ele fazia nesse processo que envolve a mortificação da vontade ou o exercimento da vontade na direção correta, na direção da instrução de Deus, da vontade de Deus. Então, às vezes nós imaginamos que
as coisas vão acontecer naturalmente, nós vamos seguir a vontade de Deus naturalmente, nós vamos ter um impulso incontrolável para fazer a vontade de Deus. Isso não acontece por vários motivos. Primeiro, porque a nossa natureza é pecaminosa. A palavra de Deus diz, a propensão da carne é inimizade contra Deus. Exato. Porque não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Além disso, tem um mundo ao nosso redor, né, que vive no contexto de rebelião contra Deus. E ainda tem o próprio inimigo, o nosso inimigo, que anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, há um pensamento, eu ouvi há algum tempo, que diz que lá na África, todo dia, quando o sol desponta, o leão acorda sabendo que tem que correr. Ele sabe que tem que correr mais rápido do que a gazela mais lenta. Caso contrário, ele vai morrer de fome. Mas quando o sol desponta lá na África, a gazela também acorda. E ela sabe que tem que correr. E tem que correr mais rápido do que o leão mais rápido. Caso contrário, ela será devorada. Então, moral da história, não importa se você é um leão ou se você é uma gazela, todo dia você tem que correr. A mesma coisa em relação a cada um de nós aqui, né? Todo dia temos que exercer a vontade nesse nível que Paulo fala aqui. Exercer a vontade no sentido de esforçar-se ao máximo, à exaustão, para viver a vontade de Deus, para seguir a instrução de Deus. Para ser salvo? Não. Nós fomos salvos por Ele, mas fomos salvos para as boas obras. Existe uma conspiração ampla contra o desenvolvimento da santificação na nossa vida. Essa descrição que você fez eu acho muito interessante. O diabo, a nossa própria natureza, a circunstância, tudo isso conspirando contra esse processo. Eu acrescentaria um outro elemento. Até teologias estranhas à Bíblia que querem dizer para nós que nós não precisamos nos esforçar. Interessante. Então, você fica tranquilo, porque num passe de mágica, você que é adúltero, não vai ser mais. Você vai ficar assim, você vai olhar para o sexo oposto só com pureza. Você que tem o problema de tirar aquilo que não te pertence, você vai deixar de ter esse problema. Você não passe de mágica. Deus vai fazer esse milagre na sua vida. Olha, isso é obra de Deus. Mas Deus faz essa obra por meio do nosso esforço e da nossa vontade. Ellen White é muito claro em dizer isso, que é o poder de Deus em associação com o esforço humano. A gente não pode tirar dessa equação a nossa parte, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos disposição para escolher. Foi Deus que nos fez assim. Então, quando a gente entra nesse jogo, confiando no poder divino e acrescentando a isso a nossa vontade, não tem como dar errado. Porque Deus faz a parte dele e espera a nossa escolha em contrapartida. Né? Pastor, é uma tensão, não é? Entre a graça que Paulo tanto fala e as obras que Tiago tanto fala, não é? E alguns acham que elas estão em oposição. Já mencionamos aqui. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Eu acredito que em Cristo nós temos a hermenêutica bíblica perfeita. Então veja, quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Mas quando eu quero poder, eu olho para a vida dele. Por que ele não veio e morreu como bebê? Ele poderia ter vindo e morrido. O salário do pecado é a morte. Mas ele precisa mais do que isso. Ele vai mostrar de forma completa a história de redenção. E a salvação é uma moeda com duas faces, onde uma se chama justificação e a outra se chama santificação. Tudo é obra dele. Perfeito. Uma coisa ele fez por mim, justificação é o que ele fez por mim na cruz. Santificação é o que ele faz em mim. Então, a nossa carreira cristã deve ser isso. Quero perdão? Olho para a cruz. Quero poder? Olho para a vida dele. Nele nós temos o perfeito exemplo. E além disso, olho para o seu ministério sumo sacerdotal. Que isso é uma coisa, um elemento muito importante. Por que Cristo também foi para o santuário celestial? Primeiro para o santo, depois para o santíssimo. Especialmente no santíssimo. O que se faz lá? Lá se opera a nossa salvação. Então a gente precisa, como Paulo diz, entra com intrepidez na sala do trono. Para quê? Para ver Cristo ministrar em seu favor, para receber você dizendo, Pai, pequei, não quero mais pecar. Aí ele vem, intercede por você diante de Deus, diz, Pai, eu morri por ele, por favor, perdoa o pecado dele, dá a ele a virtude do Espírito para superar esse pecado, faz dele uma nova criatura. Tudo isso é lá, diante do altar, diante do trono de Deus, onde está a sua lei, eterna lei de Deus, ali Deus transmuta essa lei para dentro de nós, escreve com o Espírito Santo aqui no nosso coração. Tudo isso está à disposição de todos nós, né? Então, a cruz de Cristo é perdão, sua vida é modelo de santificação e seu ministério sumo sacerdotal é poder para resistir ao pecado, né?
E bonito a gente ver como que esse sempre foi o plano de Deus, né? Colocar a lei, você comentou aí da lei que vai para o coração, né? Quando Deus criou o ser humano, ele não colocou uma lei em tábuas, ele colocou a lei no coração do ser humano. E se o projeto de Deus, como nós já falamos em estudos anteriores aqui, é restaurar o ser humano à condição original, depois do Calvário, quando ele vai para o santuário celestial, agora ele dá poder novamente para que essa lei que estava em tábuas de pedra, e isso é uma profecia, inclusive várias profecias do Antigo Testamento, né, falam desse poder de Deus colocar agora, não mais nas tábuas de pedra, mas colocar agora no coração do ser humano a sua lei. Coisa bonita poder estudar isso e perceber essa obra maravilhosa de Cristo em nosso favor, para que a vontade de Deus seja a nossa vontade, para que a vontade do Pai em cima do céu seja feita aqui na terra, por meio de nossas escolhas e de nossas decisões. E aí? É bom tomar decisões ao lado de Deus e da verdade, né? Então, fica com a gente, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá bom? Isso é consequência. Viver a vida que ele viveu é consequência de como ele venceu. Por causa do poder dele, né? Exato. Existe uma história bíblica que é muito emblemática para ilustrar o processo da perseverança no exercício da vontade e na disciplina em relação aos nossos sentimentos, que é a história do patriarca Jacó. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Toda semana eu faço uma recomendação especial para você continuar estudando a Bíblia de maneira mais sistematizada, de maneira mais aprofundada, para conhecer as doutrinas. Porque quando você conhece as doutrinas, você consegue ter compromissos com Deus. A cada estudo que você faz um pacto com Deus, e isso vai conduzindo você no caminho da verdade. E você vai descobrir que Deus tem um povo, tem uma igreja com a qual você precisa se associar e fazer parte dela na realidade. E este estudo aqui é um dos muitos estudos que a TV Novo Tempo produz para que você tenha essa experiência. E eu quero recomendar este em especial nessa temporada, porque é sobre o Espírito Santo, que conduz o ser humano a toda a verdade, que é conduzir você. Tá certo? Aqui, nessa revista, você vai descobrir os principais temas bíblicos e vai ser estimulado a tomar decisões ao lado da verdade e percebendo como o Espírito Santo vai aparecendo ao longo de toda a história bíblica, inclusive na sua vida, para ajudar você a se decidir ao lado de Deus. Tá certo? Como é que faz para receber essa revista? Olha, é de graça, você não paga nada. Isso aqui é um presente do programa Lições da Bíblia para você e você só tem que fazer uma coisa. A gente está falando de vontade nesse programa. Você tem que exercer a sua vontade agora. Fácil. É só você mandar um recado para o telefone que está aparecendo aí na sua tela, é um WhatsApp. E a gente vai receber sua mensagem e vai coletar seus dados e vai enviar na sua casa esse material que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom? Então você pode fazer isso agora. Se não quiser fazer exatamente agora, porque está assistindo o programa Lições da Bíblia, printa aí a tela, guarda o número para você poder mandar uma mensagem e a gente responder para você, tá bom? Deus te abençoe. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o tema. A gente estava falando sobre a vontade, a questão de nós termos livre-arbítrio e exercer isso em favor do nosso bem, crucificando o nosso eu, mortificando a nossa vontade, né? Bom, Pastor Silvano, fala um pouquinho para a gente aquilo que você tinha pensado aí sobre esse nosso aspecto de, essa nossa necessidade de continuar crescendo, se desenvolvendo no exercício da vontade. Sim. Um dos maiores inimigos que nós temos no que diz respeito ao exercimento da nossa vontade é o nosso próprio, está dentro de nós mesmos, né? São os nossos próprios sentimentos. Atualmente, as pessoas consultam muito os sentimentos na hora de tomar uma decisão. Talvez o principal elemento a ser considerado são os sentimentos, né? O que eu estou sentindo acerca disso, o que eu penso acerca disso. O critério que determina a minha ação é o meu próprio sentimento. E a publicidade explora bastante isso, inclusive, né? Verdade. Para levar as pessoas a fazer aquilo que não estão pensando, né? Exatamente. O ser humano se tornou totalmente autônomo, né? E consulta apenas a si mesmo e os seus sentimentos. Isso pode ser um empecilho na hora de exercermos a nossa vontade. Na hora de exercermos a vontade, nós temos que consultar o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus.
É o nosso compromisso que vai nos oferecer a motivação que nós precisamos para exercermos a vontade. O Senhor Jesus falou sobre isso lá no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 29. Olha o que ele disse. E não é qualquer tipo de compromisso, né? Olha como ele diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O Senhor Jesus usa aqui palavras bem claras, né? E contundentes, no sentido de que o nosso compromisso com Ele deve ser radical. Então, se a tua conta no Instagram te faz pecar, deleta. Exato. Deleta a tua conta no Instagram. Tem milhares, né, pastor? Tem milhares de seguidores, né? Exatamente. Mas eu levei quantos anos para poder construir essa follow, né? Temos aqui 100 mil seguidores. Mas se está te fazendo pecar, deleta a sua conta no Instagram. Não, mas e o que meu sentimento diz acerca disso? Não consulte seu sentimento, consulte o seu compromisso com Deus e com a vontade dEle. Então, não nos enganemos. Há dois leões aqui dentro de nós, né? O leão da vontade, que não é o desejo, é a vontade, que é a sua capacidade de agir conforme manda a sua consciência. E, ao mesmo tempo, existe aqui o leão dos sentimentos, né? Que me dizem, isso aqui é melhor para você, isso aqui vai fazer você parecer melhor, isso aqui vai fazer você se sentir melhor. Nós precisamos alimentar um ou outro. Quando nós alimentamos a nossa vontade com base no compromisso que temos com Deus, nós somos conduzidos a decisões corretas, decisões acertadas. Você sabe que o profeta Jeremias diz que o coração é enganoso, e ele está falando especificamente dos sentimentos. Porque o nosso coração realmente, ele nos engana. A gente acha que uma coisa é boa, na verdade não é, a gente fica meio que seduzido. E, às vezes, isso se aplica, inclusive, ao próprio amor, que é um sentimento bastante fluido. A gente precisa olhar para ele com bastante atenção. O teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer disse isso em relação ao casamento. Ele disse o seguinte, olha, não é o amor que sustenta a aliança matrimonial. É a aliança que sustenta o amor. Então, hoje a gente vê, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, muitos divórcios. E a justificativa da pessoa é a seguinte, não amo mais fulano, então eu me separo. Ou seja, consultou o sentimento, que é flutuante. Há dias que o indivíduo acorda de manhã e diz, nossa, que mulher maravilhosa com quem me casei, a mulher é a mesma coisa. Mas há dias e as circunstâncias que vão informar a maneira como nossos sentimentos aparecem, que você não está tão bem com a pessoa, que você acha que não está legal e é o sentimento ali. Bom, você não pode tomar uma decisão a partir desse sentimento flutuante, porque ele vai variar mesmo. Você tem que tomar a decisão a partir do compromisso, da aliança que você fez, do pacto que foi feito. Isso se aplica ao casamento e às outras áreas da nossa vida. Os nossos sentimentos, eles vão nos enganar a todo momento. É muito bom quando eles se afinam com a verdade, com a vontade. Nem sempre isso acontece, especialmente, aliás, isso é raro. Especialmente porque nós temos uma natureza pecaminosa que vai informando esse sentimento de maneira ruim. Ou seja, ela vai colocando para ele elementos que o deturpam. Então a gente não pode segui-lo. Nosso coração é muito enganoso. E nós estamos, pastor Wanderson, numa jornada, num processo que vai nos levar até a vida eterna. Esse é um processo, é uma caminhada de santificação, que envolve preparo, né? Exatamente. Algumas pessoas confundem, não é, o preparo e a ação do Espírito com o perfeccionismo. Eu acho que a grande confusão é que os perfeccionistas querem caminhar para a salvação, como se tivesse uma linha de chegada, onde eles dizem, bom, cheguei, já não como mais chocolate, estou perfeito, não é? Não, a igreja não caminha para a salvação, ela caminha em salvação, ela não caminha para a santificação, ela caminha em santificação. Todo aquele que está perto de Deus vai ver que falta muito e assim será pela eternidade. É como uma montanha, não é? Quem já escalou. Outro dia eu fui escalar uma montanha e de longe eu falei, muito fácil, pequenininha. Quanto mais eu me aproximei dela, maior ela ficava e menor eu ficava. Então nós precisamos entender esse processo do Espírito para as boas obras. Eu mencionei no bloco anterior, não é? Que quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Quando eu quero poder, eu olho para a vida de Cristo. E a gente precisa entender o seguinte, nesse processo de redenção, ocorre o seguinte, amigos. Nós vamos vencer porque ele venceu. Esse é o processo de salvação. Isso é causa. Eu estou salvo
porque ele me salvou. Então, eu venço porque ele venceu, causa. Mas quando eu olho como ele venceu, é consequência da salvação. Então, vou repetir. Porque ele venceu é a causa. Como ele venceu, como ele viveu, a vida que ele viveu, como ele amou do jeito que ele amou, como ele se relacionou com as pessoas do jeito que ele se relacionou, com o sexo oposto, com os marginalizados, os removidos da sociedade, os excluídos, isso é consequência. Viver a vida que ele viveu é consequência de como ele venceu. Por causa do poder dele, né? Exato. Existe uma história bíblica que é muito emblemática para ilustrar o processo da perseverança no exercício da vontade e na disciplina em relação aos nossos sentimentos, que é a história do patriarca Jacó. E especialmente a luta dele com o anjo do Senhor em Gênesis 32. Observe que ele estava cansado, estava atribulado, estava angustiado, estava com medo, era noite, e a descrição do ambiente é muito importante para refletir o estado de espírito que ele estava naquele contexto. Ele estava mal. Portanto, ele estava em circunstâncias desfavoráveis para uma batalha. E o anjo de Deus aparece e ele tem a percepção equivocada de que ele está diante de um inimigo, quem sabe seu próprio irmão, de quem ele tinha muito medo, não é? E ali eles travam uma batalha muito forte, uma batalha de titãs, de gigantes ali. Um patriarca muito forte, certamente um homem com bastante vitalidade e vigor, contra o Cristo pré-encarnado na figura do anjo do Senhor ali. Mas Jacó vai falar coisas que os cristãos vão repetir de maneira até poética, né? E as músicas vão aparecer. Eu não vou te deixar se você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. É lindo isso, porque esse é o segredo, na minha opinião, da bênção. Não adianta a gente desistir de Deus, mesmo quando Ele está lutando contra nós. É aí que a gente tem que se apegar a Ele, a gente tem que segurar na barra dEle, a gente tem que segurar na saia de Deus. Eu não te deixo, eu não te abandono. Não é? E foi essa a experiência de Jacó que eu acho muito bonita para falar desse nosso aspecto da perseverança. Talvez isso tenha uma conexão até com o que o apóstolo Paulo usa nas metáforas dele sobre o atleta, porque Jacó, para lutar daquele jeito, tinha que ser um pugilista ali, viu? Tinha que ser um grande lutador, um halterofilista, para ter força para lutar perseverantemente e vencer, como o próprio anjo disse para ele, né? É verdade. E é tão belo quanto difícil. Exato. Né? A história é extraordinária, mas na mesma proporção. Jacó venceu porque perseverou. E ele perseverou porque foi capaz de suportar a dor. Nós precisamos ser capazes de suportarmos a dor. Na hora de exercermos a vontade, para fazermos a vontade de Deus, precisamos ser capazes de suportarmos a dor que isso causa, a dor que isso vai causar. Eu vou ser bem breve no meu comentário, mas eu estava vendo uma pessoa que trabalha com a construção do próprio corpo, né, halterofilista. Talvez o mais famoso, né, o Schwarzenegger. Ganhou várias vezes, 7 vezes o prêmio de campeão do mundo, tornou-se ator e depois governador da Califórnia. Enfim, ele diz o seguinte, que na hora de você construir os seus músculos, o segredo é você suportar aquele último movimento. Quando você levanta o peso, mas quando chegou aqui que você não aguenta mais, então ele fala, se você suportar isso aí e continuar indo até um pouquinho mais, até chegar ao final do movimento e completar o movimento, é nesse processo que o músculo cresce. É aí que você se desenvolve, é aí que você alcança o objetivo. Então, se você quer seguir uma carreira nesse sentido, você tem que ser capaz de suportar a dor e tem que ir até o final. A mesma coisa acontece conosco. Se queremos nos desenvolver, se queremos desenvolver o nosso caráter, se queremos viver a vontade de Deus, viver o plano de Deus para a nossa vida, seguirmos os propósitos de Deus, temos que ser capazes de suportarmos a dor que muitas vezes exercer a nossa vontade nessa direção causa. E o Espírito Santo nos qualifica e nos habilita a isso. Nós temos vários exemplos, né? O exemplo que o guia de estudo trouxe para nós, o exemplo de Jacó, ele é emblemático no Antigo Testamento. Mas o pastor Silvano falando, eu me lembrei do exemplo de uma mulher do Novo Testamento que perseverou ao longo de pelo menos 12 anos que ela sofria ali de um fluxo de sangue contínuo e ela lutou contra aquela dor de diversas formas, até o dia que ela encontrou a melhor forma para ela poder superar aquela dor, que foi através da experiência que ela teve com Jesus, né? Ela também se agarrou a Jesus, né? Enquanto Jacó se agarrou de uma forma, ela teve que se agarrar de uma outra forma
e através desse toque de Jesus, fruto da perseverança dela, que aguardou durante 12 anos, e ali ela tinha todos os motivos também para ela tentar não viver essa experiência com Jesus, porque era mulher, né? Estava numa situação que ela era considerada ali cerimonialmente impura, então ela tinha muitos obstáculos, mas ela foi superando cada um daqueles obstáculos para que, enfim, ela pudesse encontrar então o poder e a cura que ela encontrou depois de um longo tempo aí de perseverança e de insistência, né? É verdade. Você sabe que a perseverança é uma característica dos santos nos últimos dias. Apocalipse 14, 12 diz assim, Deus falando, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A palavra aqui, eu penso que ela é utilizada no texto para Deus apontar para os seus filhos de maneira orgulhosa, sabe? Olha aí os meus filhos, olha aí para eles. Aqui estão aqueles que aguentaram a dor, suportaram as provas, passaram incólume por elas, porque eu estive ao lado dele. Aqui estão os meus filhos. Persevera. Esse é o recado de Deus para você. Não desiste. Deus ama você. Ele quer ajudar você. Suporta esse momento com paciência, com perseverança, porque tem um propósito de salvação e de bênção para você e através de você. Então, está difícil para você? Deus está preparando seu corpo espiritual, vamos chamar assim, para vencer, para ser um vitorioso. Deus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa pelo poder dele. Creia nisso. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia? É bom para você. Eu espero você na próxima semana, viu? Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.